Olá, amigos, amigas. Sou a pastora e terapeuta Miriam Andrade e hoje eu venho falar um pouquinho mais sobre a questão da ansiedade, né, que vem sendo considerado o mal do século. Combater a ansiedade é uma compreensão de que você cria uma realidade de estado de estresse no imaginário e o seu cérebro dá comandos a partir daquela realidade construída. É nesse ponto, eu anotei essa parte do meu estudo, porque exatamente sobre esse ponto que eu quero falar com vocês, né? Que o cérebro dá comandos para o nosso corpo a partir da realidade construída no seu cérebro. Então, o que você alimenta na sua cabeça, muitas vezes, né, a ansiedade, ela é criada a partir do imaginário. Por que do imaginário? Aquilo que você pensa, o seu corpo reage. Aquilo que você alimenta na sua mente, o seu corpo vai reagir àquilo. O seu corpo, o fisiológico do seu corpo vai reagir. De repente, a pessoa está construindo todo o mecanismo de defesa fisiológico a partir daquele pensamento. Ou seja, você pode estar lá na sua casa lavando sua louça e de repente você começa a pensar num problema, e você começa a alimentar aquele problema aí o seu corpo começa a construir uma reação fisiológica mediante ao pensamento que você está construindo. Então, mediante aquilo que você pensa, o seu próprio cérebro, ele envia um comando para o seu corpo. É onde o seu corpo começa a reagir. Tanto que quando a pessoa tem a crise de ansiedade, né, o coração acelera. Por que o coração acelera? O coração acelera justamente porque o acelerar do coração consegue bombear mais sangue para as extremidades. Ou seja, se você estivesse no perigo real e precisar lutar ou fugir, daí você fica pálido e perde um pouco da temperatura do corpo. Então, justamente por causa disso, que o seu coração acelera para bombear mais sangue para os seus órgãos internos. Então você vê que é tudo fisiológico. Então nós precisamos entender que o nosso emocional influi 100% no nosso físico, no nosso corpo fisiológico. Influi completamente. Então nós precisamos entender que aquilo que você pensa, aquilo que você alimenta no seu pensamento, os pensamentos que são gerados. Então você pode estar lá tranquila na sua cozinha fazendo sua comida. De repente você começa a pensar num problema, e começa a sofrer com aquele problema. Ou pensar no problema, ou pensar na frustração que você teve, ou pensar numa decepção que você passou, né? E aí você começa a alimentar o seu pensamento com esses pensamentos negativos, com esses pensamentos que não te faz bem. E daí é um comando que você envia para o teu cérebro. Então, quando você dá esse comando para o teu cérebro, o seu corpo fisiológico, né, do seu corpo, ele começa a reagir. Então você começa a ficar nervosa, aí você já fica desestabilizada, você já começa a gritar, muitas das vezes já começa a xingar, aí briga com o filho, briga com o marido, briga com o periquito, com o papagaio, e aí começa a brigar com todo mundo. Por quê? Foi o comando que você enviou para o teu cérebro. O teu cérebro já entrou num estado de estresse, de aviso. Tipo, ou eu vou fugir, né? Foi o que eu falei aqui, ou eu vou fugir ou eu vou reagir. E daí você entra nesse estado, né, de fuga ou defesa. Todo ser humano é assim, ele entra no estado de fuga ou defesa. E daí você começa, a forma de você começa a ser agressiva, começa a ficar desequilibrada, começa a brigar, começa a ficar nervosa, aí já começa a suar, os batimentos cardíacos já aumentam. E daí você começa a ficar. E muitas vezes, se não se resolve isso, você vai passar o dia todo assim. E o seu coração vai sentir muito, porque é muita pressão sobre o coração.